Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier. Eu sou Nathalie Nanini e a partir de agora você está no Saúde e Atitude, um programa da Fundação São Francisco Xavier que pretende levar a você informação de qualidade que contribua com o seu bem-estar. Hoje recebemos Kesley Maria Linhares Reis, coordenadora de relacionamento com o cliente da Fundação São Francisco Xavier. Kesley, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que a gente tem que começar esse bate-papo, já que a tua função é relacionamento com o cliente, falando para os nossos telespectadores quais são os serviços oferecidos no Hospital de Cubatão. Hoje o Hospital de Cubatão ele presta os serviços ambulatoriais, né? Então consulta especializada nos nossos consultórios. Prestamos também os serviços de exames, né? Apoio ao diagnóstico, tanto exame por imagem, exame de métodos gráficos e também exames laboratoriais. Além disso, prestamos os serviços, né, de internação, cirurgias eletivas ou cirurgias e atendimentos de urgência. Nós temos um centro obstétrico e um pronto atendimento que presta serviço em 4 especialidades, que é a cirurgia geral, clínica médica, ortopedia e pediatria. Além do centro obstétrico que presta o atendimento para ginecologia e obstetrícia. E futuramente a gente vai ter o complexo hospitalar, aquele anexo ao hospital, que vai oferecer serviços também muito importantes. Exato. No anexo hospitalar estão previstos serviços de hemodiálise, quimioterapia e também medicina hiperbárica. Quem é que pode ter acesso a esses serviços? Quem pode procurar efetivamente o Hospital de Cubatão? Todos os pacientes que são beneficiados pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ou também os pacientes de convênio e até mesmo pacientes que são particulares. Então, o paciente tem alguma demanda, não possui convênio e deseja fazer particular, ele também tem o acesso ao Hospital de Cubatão. Você falou desses 3 públicos, o SUS, convênio e a opção pelo particular. Na relação dos convênios, quais são os convênios que são atendidos pelo Hospital de Cubatão? Hoje o hospital atende a Use Saúde, que é a operadora de plano de saúde da Fundação São Francisco Xavier, a Unimed, a Líder, a CB Saúde, que é a atual Dona Saúde, e atendemos também a Caixa de Previdência de Cubatão. E com relação aos pacientes de atendimento SUS, como funciona esse fluxo de pacientes SUS e o que é a regulação municipal? Hoje a regulação municipal é um setor, uma área da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, que faz todo o processo de regulação, ou seja, controle de acesso desses pacientes ao Hospital de Cubatão. Todo o nosso processo de atendimento ao SUS, ele passa pelo controle dessa unidade que é o Departamento de Regulação Municipal. Então, para atendimentos ambulatoriais, o paciente que vem para uma primeira consulta pré ou pós-operatória, um paciente que necessita de algum exame que já foi atendido na unidade básica de saúde, ou aquele paciente que precisa de alguma internação de urgência, todos esses pacientes do SUS, eles devem procurar as unidades básicas de saúde próximas à sua residência, ou também, né, em caso de situações de urgência e emergência, procurar uma unidade de pronto atendimento, né? Hoje o município de Cubatão ele conta com 3 unidades de pronto atendimento. Pronto atendimento adulto, pronto atendimento infantil e a UPA. Então, pacientes com condições de urgência, eles procuram esses serviços. Se necessário internação ou a execução de algum exame de urgência, eles são solicitados à regulação municipal para que vá ter essa assistência no Hospital de Cubatão. Como dizer que eles precisam primeiro ir às unidades de saúde para, se houver necessidade, receberem um encaminhamento? Exato. A porta de entrada do paciente do SUS, ele é feito via a rede de atenção do SUS municipal. E aí, então, quando identificada a necessidade de alguma terapia que necessite do ambiente hospitalar, é que ele é regulado para o hospital via regulação municipal.
Existe algum agendamento do SUS que seja feito direto no Hospital de Cubatão? Tipo de exame, época do ano, existe isso? Sim, nós temos os meses temáticos, como por exemplo, no mês de outubro e novembro, nós estamos fazendo uma ação que ela é em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, e nesta ação a gente abre as portas do hospital para receber todos os pacientes que necessitem de atendimento de ultrassonografia, mamografia e o exame de PSA. Isso é em comemoração ao Outubro Rosa e o Novembro Azul. Além disso, a gente também faz o agendamento de ultrassonografia, tanto geral quanto ginecológica, em todas as épocas do ano, diretamente no hospital, e também fazemos os agendamentos direto no hospital das endoscopias e colonoscopias. É importante a gente ressaltar, Kesley, a qualidade do atendimento, porque muito se fala que quando a pessoa tem convênio, ela é atendida de um jeito, quando a pessoa é do SUS, ela é atendida de outro jeito. No Hospital de Cubatão, o atendimento é o mesmo, independente da pessoa ter convênio, ser do SUS ou pagar particular. Exatamente. A gente preza pela qualidade, a segurança assistencial, toda a nossa estrutura, nossa infraestrutura e todos os nossos fluxos, eles respeitam sempre essa harmonia de atendimento, tanto para os pacientes de SUS, quanto paciente convênio particular. A gente vai ter diferenças no modo de acesso de acordo com o que é regido pelo contrato de cada convênio, né? Ou o contrato também do SUS. Fora isso, toda a nossa qualidade, o nosso padrão, tudo isso é oferecido a todos os nossos pacientes, independente da origem que o paciente veio. Voltando a falar um pouquinho dos pacientes via convênio, eles realizam agendamentos direto no Hospital de Cubatão, marcação de atendimento direto no hospital? Sim, todos os pacientes de convênio, eles podem realizar a marcação de atendimentos direto nas recepções do Hospital de Cubatão. Nós temos o atendimento presencial, nós temos atendimentos por telefone e nós pretendemos implantar também o atendimento via WhatsApp. Quais são os serviços que os pacientes via convênio eles têm acesso? Todos os serviços do hospital. Então, conforme eu mencionei inicialmente, eles terão acesso ao serviço ambulatorial, serviço de internação, ao serviço de apoio ao diagnóstico e também aos serviços de atendimento de urgência e emergência, desde que tenham a autorização do plano para que faça esse tipo de atendimento e que tenha uma vigência do plano, né, com uma cobertura adequada no período. Quando a gente fala de atendimento, a gente tem que pensar em atendimento de qualidade e com segurança, a gente tem que pensar dentro de uma unidade hospitalar na questão da triagem. Como é feita a triagem no Hospital de Cubatão? Qual que é o protocolo seguido pelo HC? Hoje os pacientes que chegam na unidade hospitalar para um atendimento de urgência e emergência, todos eles passam por uma avaliação que é chamada classificação de risco. A classificação de risco é uma avaliação de extrema importância para todos os pacientes, porque mitiga riscos assistenciais. Por exemplo, anteriormente, quando não se falava de classificação de risco, as pessoas eram atendidas por ordem de chegada. E às vezes a gente tinha algum paciente que chegou depois, mas que estava num nível de gravidade muito alto e que ninguém dava atenção àquele paciente. Isso mudou, né? Há alguns anos para cá isso mudou. Então hoje o Hospital de Cubatão ele segue a classificação de risco pelo protocolo de Manchester. Então esse protocolo ele classifica os pacientes de acordo com o nível de gravidade e a enfermeira que é capacitada, ela recebe um treinamento para fazer esse tipo de análise técnica, ela faz uma avaliação prévia ao atendimento. Então antes dele ir para o médico, ele passa pela equipe de enfermagem, Exato. Que faz uma triagem do quadro clínico dele. Exato. Nessa avaliação é possível inclusive determinar qual é a especialidade adequada que o paciente precisa passar. Então, o paciente ele passa pelo agendamento do atendimento e depois ele segue para a classificação de risco. Na classificação de risco é determinado qual é o nível de gravidade desse paciente para que ele então siga para o atendimento médico. Existe alguma questão visual para que a pessoa saiba e para que os médicos saibam que aquele paciente é de risco extremo, aquele outro paciente é já de um risco mais moderado?
Sim, nós trabalhamos com a metodologia de identificação do paciente. Então, dentro do protocolo de identificação, além da pulseira de identificação, que tem todos os dados do paciente básicos para uma identificação segura, a gente também utiliza a identificação da classificação de risco por meio de pulseiras coloridas. Então, o paciente recebe uma pulseira colorida que identifica qual é o nível de gravidade dele. Isso permite que em todo o seu percurso, em todo o seu trajeto dentro do atendimento de urgência e emergência, ele seja identificado e a gente consiga fazer o atendimento com o maior nível de urgência necessário. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue o bate-papo que está focando aqui no relacionamento do cliente atendido pelo Hospital de Cubatão, gerido pela Fundação São Francisco Xavier. Não saia daí. Uzi Minas e Fundação São Francisco Xavier. Relações que se completam. Estamos de volta e você está no Saúde e Atitude. Hoje recebemos Kesley Maria Linhares Reis, coordenadora de relacionamento com o cliente da Fundação São Francisco Xavier.
Kesley, na primeira parte do nosso programa, a gente falou um pouquinho do perfil de quem são os pacientes atendidos, quais são os serviços oferecidos. Agora eu quero tocar num aspecto que eu acho extremamente importante, que são os agendamentos e o comparecimento a esses agendamentos. A gente sabe que tanto na rede privada quanto na rede pública há um alto índice de evasão dessas pessoas. Pacientes que marcam e que simplesmente não aparecem no exame, o que, na minha opinião, é uma falta de comprometimento, uma irresponsabilidade, porque ele tira a oportunidade de outra pessoa que também está precisando de atendimento receber esse atendimento. Como que isso é gerido pela central de relacionamento? Hoje a gente faz uma metodologia que é de overbooking. Então a gente tenta fazer um agendamento um pouco maior do que o volume de vagas disponibilizadas, uma vez que infelizmente nós temos sim um percentual de absenteísmo muito alto e é algo que nos preocupa muito em relação a isso. Assim como você mencionou, tira a oportunidade Sim. de outros pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde, Exato. Que tem uma demanda muito alta, né? Existem pessoas que estão aguardando exames há muito tempo ou procedimentos cirúrgicos há muitos meses. Então, eles tiram a oportunidade de que essa pessoa tenha o seu atendimento assegurado. Além disso, faz com que a nossa equipe, que está toda preparada para receber o paciente naquele determinado horário agendado, acaba ficando ociosa ou acaba tendo que administrar o tempo de alguma maneira diferente. O ideal é que a pessoa, caso ela tenha algum imprevisto, porque imprevistos acontecem, o ideal é que ela ligue Sim. no hospital e desmarque e tente uma nova data para liberar essa agenda. Exatamente. Hoje a gente tem o canal de relacionamento com o cliente, né, através do WhatsApp, através de telefone e também o meio presencial. Além disso, o paciente pode ligar diretamente no telefone de referência do hospital, na central telefônica do hospital, que a equipe faz o cancelamento desse agendamento. A gente solicita que seja, né, com até 24 horas Sim. antes, sinalizando, para que a gente consiga ter um tempo hábil para conseguir reagendar um outro paciente e garantir a vaga deste paciente para outro. Além disso, também o paciente que não puder comparecer, se for numa data muito anterior à data agendada, né, superior a 24 horas de antecedência, o paciente do SUS ele pode ir na unidade básica de saúde em que ele teve o atendimento agendado e solicitar a alteração da data para uma data mais adequada dentro da disponibilidade do paciente. O importante é que, se não for comparecer, de uma forma ou de outra, que tente comunicar a unidade de saúde, no caso do SUS, ou no caso de pacientes particulares de convênio, os canais de atendimento do Hospital de Cubatão. Exatamente. É de extrema importância para a gente ter essa informação para conseguir administrar as nossas agendas e garantir acesso a todos os pacientes que necessitarem. Ou seja, nós estamos aqui falando que isso é uma responsabilidade dividida, né? Exato. O hospital está pronto para atender o paciente, esse paciente precisa cumprir com a sua parte e comparecer ou, se não, desmarcar e avisar. Exatamente. Quando a gente fala de agendamento, não é simplesmente chegar e marcar. Existem alguns documentos necessários, especialmente quando a gente fala de saúde. No caso do Hospital de Cubatão, para quem está em casa nos assistindo e que é atendido pelo hospital, quais são os documentos necessários na hora de fazer o agendamento? Bom, para garantir a segurança na identificação do paciente, então todas essas regras elas são visam muito a segurança de todos os nossos pacientes. Então a gente precisa de um documento de identificação com foto, independente de qual fonte pagadora, se esse paciente é SUS ou se é convênio. Nós precisamos também da carteira do Sistema Único de Saúde, que é o cartão Sim. do SUS, para os pacientes do SUS. E para os pacientes de convênio, nós precisamos da carteira do convênio, né, que é ali que a gente vai ter todas as informações para solicitar a autorização daquele atendimento. Além disso, para os pacientes particulares, a gente precisa do pedido médico para que a gente faça Sim. o direcionamento do paciente para o serviço adequado. E é importante que essa identificação por foto seja uma foto recente, né? Porque tem muita gente que não sabe, mas RG tem prazo de validade, né? Exatamente, é de extrema importância que toda a documentação ela seja legível,
original ou cópia autenticada, para que a gente consiga garantir que aquele documento de fato é daquela pessoa e consiga garantir que todas as informações ali prestadas são de fato corretas. E no caso das cirurgias eletivas, como é que funciona esse agendamento? Hoje nós temos um ambulatório de especialidades, nós atendemos cerca de 18 especialidades no ambulatório e o paciente ele passa por essa avaliação pré-operatória. Então, sabidamente o paciente tem uma indicação de cirurgia, ou SUS ou convênio, ele recebe esse primeiro atendimento pré-operatório na unidade. O médico faz toda a avaliação deste paciente, identifica realmente qual é o procedimento ao qual ele vai ser submetido e já emite documentações que são de extrema necessidade para os demais passos. Então ele emite a guia de solicitação formal daquele procedimento, se houver necessidade de algum material, órtese, prótese, que são materiais especiais que a gente chama de OPME, eles são também preenchidos isso em uma guia. Posterior a isso, o processo de autorização ele é todo feito pelo hospital, na central de autorizações do hospital. Então, ora com a interface SUS, ora com a interface convênio, toda a nossa equipe faz todo esse processo de autorização. Não precisa o paciente ficar correndo de um lado para o outro buscando essas autorizações? Não, exceto regras muito específicas de determinados convênios, mas aí já são regras contratuais de cada convênio. Mas em sua maioria, 90% dos nossos atendimentos, todo o processo de autorização é feito pela nossa equipe da central de autorizações. E com relação aos canais de relacionamento com o cliente, você citou rapidamente o WhatsApp, como é que funcionam esses canais? A tecnologia está cada vez mais integrada nessa comunicação? Sim, exatamente. Saber o que os nossos pacientes acham ou a avaliação dos nossos pacientes em relação aos nossos serviços, para a gente é de suma importância. É uma oportunidade de valorizar o trabalho das pessoas quando nós recebemos um elogio e a equipe fica muito satisfeita, muito feliz em receber retornos positivos, mas também é uma oportunidade muito séria que a gente trata com muita seriedade dentro do hospital, todas as reclamações, sugestões, solicitações. Então os atendimentos eles podem ser feitos presencialmente no guichê 5 da recepção principal do hospital. Lá no atendimento presencial nós temos a colaboradora que fica responsável por essa atividade das 7h30 às 17 horas. Fora estes horários, pode ser feito o atendimento via WhatsApp, e-mail, caixa postal, que nós temos uma do relacionamento com o cliente. Nas pesquisas de satisfação do atendimento, que são impressos, todos os pacientes que chegam até o hospital, que recebem um atendimento, a nossa equipe é estimulada a divulgar esse impresso para que colha de fato os retornos dos nossos clientes. E também através do telefone, elas podem ligar e falar diretamente com a equipe. Nessa pesquisa de satisfação que você citou, o que é avaliado? O que o paciente avalia? Cada setor ele possui um rol de perguntas que são específicos daquela área. Não é uma pesquisa de satisfação genérica? Não, ela é direcionada por setor. Então, hoje, todas as nossas apurações de satisfação, eu consigo estratificar isso por nível de setor. E isso para a gente é de extrema importância, porque o próprio setor cria planos de ações para desenvolver aquela área em determinado aspecto, para que o paciente tenha uma nova experiência, que o paciente passe lá e veja que realmente a gente fez algo para mudar e para melhorar. O paciente recebe o feedback, por exemplo, quando ele usa a central de relacionamento para fazer uma reclamação? O hospital tem esse cuidado de dar o feedback ao paciente? Sim, todos os nossos pacientes que registram em um dos canais que eu mencionei, eles têm o direito e a garantia desse retorno. Então, nossa equipe, ela entra em contato com as áreas que estão relacionadas naquela reclamação ou naquela insatisfação. Apura as ocorrências. O nosso prazo de retorno, ele vai variar com o teor de gravidade daquela reclamação. Por exemplo, reclamações de nível assistencial que infringam, que coloquem em risco a segurança do paciente, ela é uma reclamação
reclamação prioritária para nós. Então, nós fazemos com que essa reclamação seja, inclusive, sanada e respondida o mais breve possível. Já solicitações de cunho de fluxo hospitalar, essas reclamações de cunho administrativo que não colocam em risco a segurança ou a qualidade assistencial daquele paciente, elas têm uma prioridade um pouco menor e elas vão ser, sim, tratadas, atendidas e respondidas para os clientes que registraram. Você falou numa questão extremamente importante, segurança do paciente. E aí a gente vai direto na questão do controle do fluxo de acesso. Como é feito esse controle dos pacientes que entram, que saem, dos acompanhantes que entram e que saem, para que todos ali dentro do ambiente hospitalar estejam seguros? Essa é uma exigência, inclusive, da nossa certificação, né? Nós somos certificados ONA nível 1 e essa certificação ela avalia todos os aspectos de segurança, né, do paciente e de todos que estão naquele prédio, naquela instituição. Então, para isso, a gente identifica todas as pessoas. Nós temos acesso de colaboradores e médicos, corpo clínico, equipe multidisciplinar. Ela é um acesso diferenciado, em uma portaria diferenciada. Nós temos o acesso dos clientes, né, para visita, são identificados com crachá, que dá a liberação para que aquela pessoa acesse especificamente aquela unidade para o qual ela veio visitar. Ela não deve transitar por outras áreas do hospital. E nós temos também a identificação dos acompanhantes. Né? Os acompanhantes de pacientes internados, eles recebem uma etiqueta nominal. Então, ali tem a identificação do acompanhante e da pessoa que ele está visitando ou acompanhando. Agora, visitantes e acompanhantes geralmente costumam levar algumas coisas, né, para entregar para o paciente. O que pode e o que não pode, ainda assim visando a questão da segurança. Sim. A demonstração de carinho, a demonstração de afeto, né, um familiar que está, às vezes, numa condição de saúde, né, mais debilitada, é de extrema importância. Nós, do Hospital de Cubatão e da Fundação, valorizamos muito essa proximidade familiar com os nossos pacientes e que isso, de fato, a gente acredita que isso, de fato, contribua para a melhoria, né, para o restabelecimento da saúde daquela pessoa. Mas a gente precisa se atentar a alguns aspectos que às vezes a gente acha que está fazendo um carinho e está levando um risco para aquele paciente. Por exemplo, hoje não são permitidas a entrada de flores. Hoje não é permitida a entrada de flores, também não é permitida a entrada de bolsas grandes, porque a gente não faz vistoria no que está entrando, né? Equipamentos eletrônicos, todos os nossos quartos de internação são climatizados, então às vezes a pessoa deseja levar um ventilador porque prefere o ventilador. O ventilador, ele faz, um exemplo, levanta, né, sujidade do ar, do piso, então isso faz com que isso aumente o risco de infecção hospitalar. Então todas essas situações, às vezes parece que é muito preciosismo nosso, mas é sim para garantir a segurança dos nossos pacientes lá no hospital. Bom, revisando, flores, alimentos não são permitidos o acesso, porque a gente não tem a garantia que aquele alimento é fornecido para o cliente ou é para o acompanhante. Sem dúvida. Toda a alimentação do nosso paciente, ela é acompanhada por uma nutrição clínica. Então, tudo isso a gente precisa considerar e é por este motivo que não é saudável que os acompanhantes ou visitantes façam esse tipo de carinho, esse tipo de demonstração de afeto para os seus familiares no ambiente hospitalar. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Eu queria muito te agradecer a participação no programa aqui, porque, sem dúvida nenhuma, a questão do relacionamento com o cliente, no caso da Fundação São Pacientes, e o esclarecimento de tantas informações importantes como as que nós demos aqui, são fundamentais para um bom fluxo. Eu espero que você volte mais vezes aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Eu espero ter contribuído e esclarecido muitas dúvidas dos nossos atendimentos. A gente está sempre à disposição e sempre disponível para acolher os pacientes lá no Hospital de Cubatão. O Saúde e Atitude fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Tchau!
Saúde e Atitude. Realização: Use Saúde, Hospital de Cubatão e Fundação São Francisco Xavier.